Sabe, às vezes a sensação que dá é que viver no mundo moderno é tipo tentar ler o manual de instruções de um avião comercial. No meio de um voo. Isso, e não só no meio do voo, enquanto ele está em queda livre. Nossa, que imagem terrível. Mas é bem por aí. O vento batendo no rosto, um monte de alarme soando, aquele excesso absoluto de informação piscando no painel e a gente ali, exausto, tentando descobrir qual botão apertar para não colidir com o chão. É um nível de sobrecarga que simplesmente paralisa, né? Exatamente. E é por isso que a nossa exploração de hoje é tão crucial. A gente vai mergulhar fundo num acervo bem denso de anotações, pesquisas neurocientíficas e teorias sociológicas. Tudo estruturado com base nos estudos do Everton Andrade, certo? Isso mesmo. A nossa missão aqui é tentar decodificar o sistema operacional do comportamento humano. É um desafio, entanto. Com certeza. Queremos entender como a mente percebe o mundo, como lida com dores do passado e como esse poder invisível da sociedade atual acaba moldando o nosso dia a dia. Sabe, o ponto de partida para mapear toda essa mecânica é entender que o objetivo não é julgar a natureza humana, tipo, sobre uma lente moralista. Claro, sem apontar dedos. Exato. A neurociência moderna mostra que o cérebro, a nossa percepção da realidade e até aquelas memórias mais profundas, elas não são arquivos esculpidos em pedra. São mais como rascunhos, né? Exato, são rascunhos constantes. A biologia do cérebro é muito moldável. E entender as engrenagens desse sistema é o que nos permite reescrever esses rascunhos. Essa ideia de que nós não somos uma obra finalizada muda completamente o jogo. Mas, para entender o comportamento humano, a gente precisa olhar para como a informação entra no cérebro. E o grande problema é que ela quase sempre entra com um gargalo enorme. Pois é. Tem a teoria da carga cognitiva do John Swaller e a fadiga de decisão do Roy Baumeister. Elas mostram que o nosso cérebro passa muito longe de ser um disco rígido com espaço infinito. Nem de perto. O ato de pensar consome energia física real, consome glicose mesmo. E quando tem excesso de pensamento, ou muitas escolhas, acontece um verdadeiro nocaute cognitivo. O córtex pré-frontal, que é a área responsável por organizar raciocínios mais complexos e decisões lógicas, ele opera com uma bateria extremamente limitada. Ele descarrega rápido. Muito rápido. Então, se uma pessoa é bombardeada por estímulos simultâneos, como acontece o tempo todo hoje em dia, o cérebro entra num modo de preservação. Ele começa a cortar gastos. Ele literalmente corta o processamento de detalhes que não considera essenciais. Tudo para focar só na sobrevivência imediata. O cérebro poupa energia ignorando o que está ao redor. Olha, isso explica uma das histórias mais fascinantes da nossa pesquisa de hoje. O caso do violinista Joshua Bell. Ah, esse experimento é clássico. É incrível. Ele é simplesmente um dos maiores músicos do mundo. E como parte de um experimento social, ele desceu numa estação de metrô em Washington. De calça jeans e boné, bem comum. Vestido super normal. Aí ele tirou um violino Stradivarius de 3,5 milhões da caixa e começou a tocar partituras super complexas de Bach por quase 1 hora. E o que aconteceu? Mais de 1.000 pessoas passaram por ele. E o resultado é que quase ninguém parou. Ele estava entregando a mesma performance que lota teatros por centenas de dólares o ingresso. Mas ali no chão do metrô, o gênio foi completamente ignorado. Totalmente. Como que isso acontece? Então, o que é fascinante aqui é como a economia comportamental explica isso através do efeito de enquadramento e da teoria da sinalização. Nomes bonitos para explicar nossa pressa. Basicamente, o cérebro humano tem uma dificuldade imensa em avaliar o valor absoluto de algo do zero, porque, como a gente disse, isso exige muita glicose, muita energia analítica. Dá muito trabalho pensar. Exato. Para economizar esse esforço, a mente busca atalhos visuais que a gente chama de âncoras. As âncoras visuais. Isso. Numa sala de concertos, a arquitetura clássica, o preço alto do ingresso, as roupas de gala, tudo isso sinaliza para o cérebro que aquele som tem um valor imensurável. O ambiente faz o trabalho analítico pesado pela gente. Perfeito. Sem essa âncora, a mente fadigada de quem estava no metrô simplesmente jogou o som de um Stradivarius na mesma categoria de ruído rugano. Virou barulho de trem. Quando a gente perde a referência estrutural que valida um evento, a gente nivela a experiência por baixo. O talento puro estava ali a poucos metros, mas faltava o ecossistema social para sinalizar a importância. Certo. Vamos analisar isso por partes.
Se a mente humana é capaz de ignorar um dos maiores gênios da música tocando um violino milionário só porque a moldura não era bonita, isso levanta um alerta grande. Sem dúvida. No dia a dia, será que quem nos ouve não está ignorando conselhos brilhantes ou soluções reais para os próprios problemas, só porque essas ideias não vieram embaladas com aquela estética de autoridade? Nossa, com certeza. Inúmeras oportunidades de mudança são descartadas todo dia porque a mensagem não veio de alguém com, sei lá, milhões de seguidores. Ou por que não estava formatada numa apresentação elegante de slide? A forma estética sabota a percepção do conteúdo o tempo todo. O cérebro cansado julga o livro pela capa, porque ler a sinopse custa energia demais. E se a percepção do presente já é assim tão falha, tão influenciável pelo cansaço e pelo ambiente, o que acontece com a nossa percepção do passado? Aí o buraco é mais embaixo. É aqui que entramos no território da memória e do estresse. Nos conceitos de Brain Skills que o material borda, o estresse nem sempre é o grande vilão. Não, ele tem seus papéis funcionais. Ele pode ser tóxico e paralisante, sim, mas também pode ser o que chamam de eustresse, que é o estresse positivo, focado. Depende muito dos mecanismos de enfrentamento da mente. A forma como a gente lida com experiências estressantes do passado passou por uma verdadeira revolução na neurobiologia. Principalmente impulsionada pelos estudos sobre a reconsolidação da memória, né? Exatamente. Pesquisas detalhadas, tipo as do Eric Kandel, do Joseph Ledoux e do Karine Nader, mudaram tudo. Antes, a ciência achava que a memória era como uma fita de vídeo. Gravou, já era. Isso, um evento traumático era gravado e, a cada lembrança, a mente só dava o play no mesmo arquivo inalterável, com a mesmíssima dor. E hoje sabemos que o mecanismo é muito mais dinâmico. Muito mais. O ato de lembrar de algo exige síntese de proteínas no cérebro. Então, toda vez que uma memória é trazida para a consciência, ela se torna lábil. Lábil quer dizer instável, certo? Instável e totalmente maleável. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Pensando numa analogia tecnológica, é como se a memória não fosse um arquivo em PDF trancado para edição. Gostei da analogia. Ela funciona mais como um documento na nuvem. Toda vez que a gente abre esse arquivo para ler, o sistema permite editar o texto. E na hora de fechar, o cérebro salva uma versão nova por cima da antiga. É exatamente isso. O trauma deixa de ser visto como uma cicatriz física ali, intocável, e passa a ser uma via neural que pode ser reestruturada. A neurobiologia da psicoterapia entra bem aí. A famosa cura pela fala baseia-se diretamente nessa janela de maleabilidade. Quando uma lembrança dolorosa é puxada num ambiente seguro, o cérebro abre esse documento na nuvem. E é aí que a trilha química pode ser modificada. O Anthony Damasio fala muito disso com a teoria dos marcadores somáticos. O objetivo não é causar uma amnésia e apagar o fato da cabeça da pessoa. O fato histórico não some. Não some. O objetivo é desvincular a memória daquela resposta fisiológica de pânico. Aos poucos, o controle do corpo, que antes ficava refém da amígdala, que é o nosso centro do medo, é transferido para o córtex pré-frontal. Que é quem traz a lógica e o entendimento de que a ameaça já passou. Isso, o córtex assume o volante. Isso devolve uma agência gigantesca. Saber que a resposta física ao trauma é um rascunho reescrevível muda completamente a relação com o sofrimento. Muda a perspectiva de vida. Mas até aqui a gente olhou só para dentro. A gente entendeu como a mente tenta economizar energia e como ela reescreve as próprias dores. O desafio real começa quando essa máquina esbarra em outras máquinas iguais no mundo físico. Aí entramos no que as anotações chamam de campo de batalha social. O convívio humano expõe todas as engrenagens mais profundas do nosso sistema operacional. Para ilustrar isso, as fontes trazem uma alegoria muito visual de uma expedição arqueológica no deserto. 4 perfis de comportamento buscando uma relíquia, né? Isso. Primeiro, tem o Arthur. Ele tem traços narcisistas. Ele só está ali pela glória. Precisa de fotógrafo e de plateia o tempo todo. Se ninguém aplaudir, a relíquia não vale nada para ele. Exato. Depois tem a Beatriz com perfil puramente egoísta. Ela não está nem aí para a opinião alheia, só quer o valor em dinheiro do ouro. E os colegas da expedição são só ferramentas ou obstáculos para o lucro dela. Aí tem o Caio, que é egocêntrico. No momento de distração, ele pega e toma a água de todo o grupo. Não por maldade premeditada, mas por um ponto cego cognitivo. Ele simplesmente não concebe que tem outras pessoas com sede. E por fim, a Diana,
a psicopata da história. Essa é a mais perigosa. Para ficar com o prêmio inteiro, ela cortaria a corda de segurança de qualquer um ali, sem o batimento cardíaco nem alterar. Essa alegoria desfaz um equívoco muito perigoso, o de colocar todos os atritos sociais no mesmo balaio genérico da maldade. Cada comportamento ali tem uma arquitetura distinta. Sim. O narcisista sofre com o vazio da própria imagem, o egoísta calcula a utilidade o tempo todo, o egocêntrico tem uma cegueira de perspectiva, e a psicopatia é a ausência fisiológica de empatia e remorso. A vida em sociedade é esse choque constante entre esses perfis. E é do atrito entre a necessidade de plateia de um e o cálculo frio de outro que nasce a agressão. E agressão é um conceito super pesado. Quase sempre a gente associa a agressão com destruição pura e simples, mas a literatura técnica pede para a gente separar a agressão em categorias funcionais. Existe a violência destrutiva, claro, que tem um único propósito de aniquilar o outro. Seja fisicamente ou atacando a dignidade. Mas tem também a agressividade vital. Pensa em ambientes de altíssima pressão. Uma UTI lotada num hospital ou a cozinha de um restaurante de alto padrão no horário de pico. A comunicação nesses lugares costuma ser bem ríspida. Muito incisiva e rápida. Mas tem um contrato social ali dentro. Aquela agressividade não é um ataque pessoal. É uma ferramenta técnica de sobrevivência, de eficiência extrema. A energia agressiva é canalizada por foco na tarefa. Exato. O perigo surge quando a gente tenta aplicar essas dinâmicas fora desses contratos bem específicos. Isso obriga a gente a olhar para a linha de fronteira entre liberdade de expressão e respeito. O material aponta para a tríade da assertividade: dignidade, universalidade e finalidade. Uma fala pode ser dura e muito assertiva, mas a partir de que momento ela quebra essa tríade? Pois é. A fronteira se estabelece no princípio do dano da filosofia. A liberdade de expressar opinião, questionar dogma ou criticar sistema é a base de uma sociedade que funciona. Sem isso, não tem democracia. Mas quando a ideia abandona a lógica e passa a visar a supressão da existência, da identidade ou da honra da outra pessoa, acabou a liberdade de expressão. Vira violência pura. A assertividade quer solucionar um problema. A violência verbal quer destruir a pessoa. Peraí, deixa eu trazer um contraponto prático para a gente pensar. É muito comum a gente ouvir que o mundo hoje está mais hostil, que a agressividade saiu do controle. Todo mundo diz isso. Mas se a gente analisar friamente, usando a teoria do processo civilizador do Norbert Elias, fica evidente que o autocontrole humano, historicamente, aumentou. Séculos atrás, as ofensas acabavam em duelo de espada na rua. Verdade. Então, será que a humanidade está mesmo mais agressiva na essência? Ou a gente só tem câmeras e redes sociais expondo, em escala global, os atritos que antes ficavam isolados? E isso levanta uma questão importante. A redução da violência física letal no dia a dia é um fato estatístico, num longo prazo. A nossa essência não ficou mais cruel. Então, o que mudou? O que sofreu uma alteração brutal foi a arquitetura que canaliza os nossos instintos sociais. Nossos atritos agora são geridos e, o que é pior, rentabilizados por sistemas tecnológicos. E assim, a gente cai na Matrix moderna. A era do poder algorítmico. Por muito tempo, a ideia de poder era aquele rei opressor ditando regras. Ou o medo das bombas nucleares. Um poder físico e punitivo. Mas a leitura da psicopolítica, do pensador Byung-Chul Han, revela que a mecânica do poder sofreu uma mutação muito invisível. A evolução disso é muito perturbadora. O poder contemporâneo parou de ser coercitivo, ele virou sedutor. O algoritmo seduz. O algoritmo nas redes ocupa o espaço do que a psicanálise chama de o grande outro. Aquela entidade intocável que dita o que tem valor e o que deve ser desejado por todo mundo. E a tecnologia usa os mesmos preceitos biológicos das máquinas caça-níqueis, né? O reforço intermitente. Exatamente. O cérebro recebe uma notificação hoje, amanhã não recebe nada, e no outro dia vem uma avalanche de curtidas. E essa imprevisibilidade vicia a dopamina. O usuário não é forçado a trabalhar para a plataforma. Ele se torna o que o Han chama de sujeito de desempenho, que se autoexplora voluntariamente. A pessoa abre mão de dormir e ainda sorri enquanto corre atrás de métricas, curtir e visualização. E isso redefine a nossa relação com os signos e símbolos de status. Numa sociedade exausta e hiperconectada, como é que alguém mostra que tem valor? Antigamente era muito material. Prédios gigantes, joias, roupas caras.
Hoje, os códigos são mais sutis. Nossas fontes detalham a soberania temporal, por exemplo. Ter a agenda lotada de reuniões parou de ser símbolo de importância e virou sinônimo de escravidão corporativa. O luxo hoje é ter a agenda em branco para mostrar que você controla seu tempo. E tem também o quiet luxury, o luxo silencioso. Gente que usa roupas caríssimas, mas sem logotipo nenhum. A ideia é mostrar exclusividade só para quem tem repertório para reconhecer. Então, olha o cenário. Enormes reservas de energia e dinheiro estão sendo queimadas para comprar estilos de vida que não atendem a desejos genuínos. Então, o que tudo isso significa? Que a gente está comprando coisas que não quer, com dinheiro que não tem, para sinalizar status para algoritmos que não se importam com a gente. É o resumo perfeito. A gente compra para emitir um sinal de status que o algoritmo capta, usando um medo primitivo da nossa biologia, que é o medo da exclusão do bando. Se a autoestima depende só dessa métrica externa, o esgotamento mental é a única saída. E se a gente está rodeado por esse ambiente desenhado para sequestrar nossa atenção, qual é a defesa? Como construir uma blindagem real para o dia a dia? A resposta mais forte junta filosofias milenares com a neurociência moderna. A primeira camada é o estoicismo. Epicteto e Marco Aurélio. Isso. O princípio básico é a dicotomia do controle. A gente não controla o vídeo que o algoritmo empurra, nem a grosseria do colega de trabalho. O controle está só no nosso processo interno de interpretação. Tem uma analogia fantástica nas anotações sobre como aplicar isso quando a gente recebe uma ofensa. A história do pacote. Imagina que a ofensa verbal é um pacote sendo entregue por um mensageiro muito alterado. Ele tenta forçar você a pegar aquele pacote cheio de raiva. Mas se você só observa, não reage e não estende a mão para pegar, o que acontece? O pacote fica na mão de quem tentou entregar. A ofensa não fere até que a mente da gente assine o recibo e aceite a carga. É a técnica de isolar o fato do tom. Você processa a informação útil se tiver e devolve o tom agressivo, que na verdade é só a frustração da outra pessoa. A raiva que não acha um receptáculo queima quem a carrega. E a segunda camada dessa blindagem? Que é o hormônio do estresse e aumenta a ocitocina, que dá bem-estar. E isso é um antídoto direto para a roda de hamster da sociedade de desempenho. Tem o conceito da adaptação hedônica. A biologia nos programou para sermos insatisfeitos. Porque milênios atrás, se nossos ancestrais se dessem por satisfeitos com qualquer abrigo, eles morriam de frio. A insatisfação garantiu a sobrevivência. O problema é que hoje, essa adaptação significa que logo depois de comprar algo novo, a felicidade volta a zero. A gente acostuma rápido e já quer o próximo item. A insatisfação perdeu a função de nos manter vivos e virou motor de doença. A gratidão quebra isso. Ela puxa a atenção para o básico concedido. O fato de você estar respirando, ter água, ter vínculos. A ansiedade vive no futuro e a depressão no passado. O estoicismo e a gratidão ancoram a biologia no presente. Tem que treinar a mente nos dias calmos, porque não dá para construir o porto seguro no meio do furacão. Exatamente. E tem uma distinção que liberta muita energia cognitiva, que é entender a diferença entre necessidade e desejo. A necessidade tem limite. Busca o equilíbrio. A fome passa. O desejo, principalmente esse gerado por algoritmo, é um capricho que não tem teto. Buscar saciar caprichos gerados pelos outros é o que deixa a gente exausto. Alcançar a soberania mental exige triar isso, decidir que lutas valem a pena. Para consolidar tudo o que a gente destrinchou hoje, vimos que o nosso cérebro filtra mal a realidade e ignora gênios se faltar a âncora visual. Entendemos que a memória derrete, não pode ser reescrita, mudando a resposta química aos traumas. Analisamos os perfis psicológicos que entram em combustão no convívio social e como o poder algorítmico seduz gente com picos de dopamina. E que o estoicismo e a biologia da gratidão formam a nossa defesa perfeita. O objetivo final é muito claro: retomar a soberania sobre a própria mente. E considerando todo esse percurso, eu queria deixar um questionamento no ar sobre a memória. Se a neurociência prova que toda vez que a gente lembra de um evento do passado, nós o alteramos fisicamente no cérebro, Toda lembrança muda a própria lembrança. isso significa que as nossas memórias mais preciosas e antigas são, na verdade, as menos precisas. Afinal, a gente não está lembrando do fato original, estamos só lembrando da última vez em que lembramos dele. Uau!
Quem, então, é o verdadeiro autor da nossa história? Nossa, essa reflexão gera uma faísca inquietante. Questionar a fundação das próprias certezas é o primeiro passo para sair do piloto automático. Com certeza. Então, fica o desafio para quem